Quimera Audiolivros apresenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, 1858, primeiro ano, março, quarta parte. Senhor Home, segundo artigo. Como dissemos, o Sr. Home é um médium do gênero daqueles, sob cuja influência se produzem, mais especialmente, fenômenos físicos, sem por isso excluir as manifestações inteligentes. Todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é, por isso mesmo, inteligente, ou seja, não é puramente mecânico, e nem poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material, mas, daí as comunicações instrutivas de elevado alcance moral e filosófico a uma distância muito grande, e não é de nosso conhecimento que o Sr. Home as obtenha de tal natureza. Não sendo médium escrevente, a maior parte das respostas é dada por pancadas, indicativas das letras do alfabeto, meio sempre imperfeito e bastante lento, que dificilmente se presta a desenvolvimentos de uma certa extensão. Entretanto, ele também obtém a escrita, mas por outro processo, de que falaremos dentro em pouco. Digamos, primeiro, como princípio geral, que as manifestações ostensivas, as que impressionam os sentidos, podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras são independentes da vontade, por vezes, ocorrem mesmo contra a vontade daquele que lhes é objeto, e ao qual nem sempre são agradáveis. São frequentes os fatos desse gênero, e, sem remontar aos relatos mais ou menos autênticos dos tempos recuados, deles a história contemporânea oferece numerosos exemplos, cuja causa, ignorada em seu princípio, é hoje perfeitamente conhecida. Tais são, por exemplo, os ruídos insólitos, o movimento desordenado dos objetos, as cortinas puxadas, as cobertas arrancadas, certas aparições, etc. Algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial, que lhes dá o poder de provocar esses fenômenos, pelo menos em parte, por assim dizer, à vontade. Essa faculdade não é muito rara, e, de 100 pessoas, 50 pelo menos a possuem em maior ou menor grau. O que distingue o Sr. Home, é que nele a faculdade está desenvolvida, como entre os médiuns de sua espécie, de uma maneira a bem dizer excepcional. Alguns não obterão senão golpes leves, ou o deslocamento insignificante de uma mesa, enquanto que, sob a influência do Sr. Home, os ruídos mais retumbantes fazem-se ouvir, e todo o mobiliário de um quarto pode ser revirado, os móveis amontoando-se uns sobre os outros. Por mais estranhos sejam esses fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores muito zelosos, ainda encontrou jeito de os amplificar por meio de pura invenção. Por outro lado, os detratores não ficaram inativos, a seu respeito, contaram todo tipo de anedotas, que só existiram em sua imaginação. Eis um exemplo. O Sr. Marquês de, uma das personagens que mais interesse demonstraram pelo Sr. Home, e em cuja residência, o médium era recebido na intimidade, achava-se um dia na ópera com este último. Na plateia superior estava o Sr. de P., um de nossos assinantes, e que conhece a ambos pessoalmente. Seu vizinho entabula conversação com ele, o assunto é o Sr. Home. Acreditais, disse ele, que aquele pretenso feiticeiro, aquele charlatão, encontrou meio de introduzir-se na casa do Sr. Marquês de. Seus artifícios, porém, foram descobertos e ele foi posto no olho da rua a pontapés, como um vil intrigante. Estais bem certo disso? Pergunta o Sr. de P. Conheceis o Sr. Marquês de? Certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, diz o Sr. de P., olhai naquele camarote, podereis vê-lo em companhia do próprio Sr. Home, ao qual não parece que queira dar pontapés. Diante disso, nosso melancólico falador, não julgando conveniente continuar a conversa, pegou seu chapéu, e não apareceu mais. Por aí se pode julgar do valor de certas afirmações. Seguramente, se certos fatos divulgados pela maledicência fossem verdadeiros, ter-lhe-iam fechado mais de uma porta, mas como as casas mais respeitáveis sempre lhe estiveram abertas, deve-se concluir que sempre, e por toda parte ele se conduziu como um cavalheiro.
Basta, aliás, haver conversado algumas vezes com o Sr. Home para ver que, com a sua timidez e a sua simplicidade de caráter, seria o mais desajeitado de todos os intrigantes. Insistimos nesse ponto pela moralidade da causa. Voltemos às suas manifestações. Sendo nosso objetivo fazer conhecer a verdade, no interesse da ciência, tudo quanto relatamos é colhido em fontes de tal maneira autênticas que podemos garantir-lhes a mais escrupulosa exatidão. Temos testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas, para que sua sinceridade possa ser posta em dúvida. Se dissessem que essas pessoas puderam, de boa fé, ser vítimas de uma ilusão, responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade para não se precaverem contra toda falsa aparência. Geralmente o Sr. Home começa suas sessões pelos fatos conhecidos. Pancadas em uma mesa, ou em qualquer outra parte do apartamento, procedendo como já dissemos a Lures. Segue-se o movimento da mesa, que se opera, primeiro, pela imposição das mãos, dele somente ou de várias das pessoas reunidas, depois, à distância e sem contato. É uma espécie de ensaio. Muito frequentemente ele nada mais obtém além. Vai depender da disposição em que se encontra, e algumas vezes também da dos assistentes. Há pessoas perante as quais jamais produziu coisa alguma, mesmo sendo seus amigos. Não nos alongaremos sobre esses fenômenos, hoje tão conhecidos, e que só se distinguem por sua rapidez e energia. Muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se destaca do solo, eleva-se gradualmente, lentamente, por pequenas sacudidelas, não mais alguns centímetros somente, mas até o teto e fora do alcance das mãos. Após permanecer suspensa no espaço por alguns segundos, desce como havia subido, lenta e gradualmente. Sendo um fato conhecido, a suspensão de um corpo inerte e de peso específico incomparvelmente maior que o do ar, concebe-se que o mesmo se possa dar com um corpo animado. Não nos consta que o Sr. Home tivesse agido sobre alguma pessoa além dele mesmo, e, ainda assim, o fato não se produziu em Paris, mas verificou-se diversas vezes, tanto em Florença como na França, especialmente em Bordeaux, na presença das mais respeitáveis testemunhas, que poderíamos citar, se necessário. Como a mesa, ele se elevou até o teto, descendo do mesmo modo. O que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade, e ele mesmo nos disse que dele não se apercebe, acreditando estar sempre no solo, a menos que olhe para baixo. Apenas as testemunhas o veem elevar-se. Quanto a ele, experimenta nesse momento a sensação produzida pelo sacolejo de um navio sobre as ondas. De resto, o fato que relatamos não é de forma alguma peculiar ao Sr. Home. A história cita vários exemplos autênticos que relataremos posteriormente. De todas as manifestações produzidas pelo Sr. Home, a mais extraordinária, sem dúvida, é a das aparições, razão por que nelas insistiremos mais, tendo em vista as graves consequências daí decorrentes, e a luz que elas lançam sobre uma multidão de outros fatos. O mesmo acontece com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc. No próximo número examinaremos detalhadamente esses fenômenos. Retornando de uma viagem à Holanda, onde produziu forte sensação na corte e na alta sociedade, o Sr. Home acaba de partir para a Itália. Sua saúde, gravemente alterada, exigia um clima mais ameno. Confirmamos, com prazer, o que certos jornais relataram, de um legado de 6.000 francos de renda, que lhe foi feito por uma dama inglesa, convertida por ele à doutrina espírita, e em reconhecimento da satisfação que ela experimentou. Sob todos os aspectos, merecia o Sr. Home esse honroso testemunho. Esse ato, de parte da doadora, é um precedente que terá o aplauso de todos quantos partilham de nossas convicções. Esperamos tenha a doutrina, um dia, o seu mecenas. A posteridade inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade. A religião nos ensina a existência da alma, e sua imortalidade. O Espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual, porque engendra o egoísmo.
o que há, com efeito, fora do eu, para quem tudo liga a matéria e a vida presente, intimamente vinculada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre nossa natureza. A doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas, lembra ao homem os seus deveres para com Deus, a sociedade e para consigo mesmo. Colaborar na sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceticismo, que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. Magnetismo e espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo, e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se, e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio. Completam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos, acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos, no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo, admitem sua ação, e nos fenômenos sonambúlicos, reconhecem uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever, que não está longe, o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião, nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova, é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre, e têm ainda suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira, e, muito frequentemente para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno de homens sérios, e que se torna ignóbil, se o interesse pessoal está em jogo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto, e poderíamos ser comparados a um professor de física, que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente, para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores, devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que de uma forma ou de outra é sempre o reflexo das paixões vivazes, a posteridade far-lhes a justiça,
Ela colocará os nomes do Barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetisme, do Sr. Millet, diretor da União Magnética, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puisseguir e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo, popularizado, fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais, e, quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Allan Kardec. Os melhores audiolivros para o estudo do Espiritismo, outras obras do Espiritismo, bem como audiobook de estudo espírita, para estudar Espiritismo. Nesse audiolivro espírita em específico, você vai aprender um pouco de como estudar o Espiritismo, mas nosso canal está cheio de audiolivros. Entre e confira o audiobook grátis, e se divirta aprendendo e estudando o Espiritismo. Quimera Audiolivros, o melhor lugar para encontrar o seu audiolivro grátis.